Olá, meus queridos irmãos e amigos aqui do canal do YouTube. Deus abençoe a sua quarta-feira em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fé que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, que diz assim: O vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graças a Deus. Antes de eu ir mais a fundo nessa mensagem aqui, e peço a vocês que fiquem até o final para que vocês possam compreender o quão forte é o significado dessa mensagem que traremos para cada um de nós, tá bom? Mas antes, a você que está aqui nos visitando no canal, inscreva-se aí, ative as notificações para você não perder os nossos vídeos. Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e poder lançar também os vídeos para mais pessoas a serem alcançadas, tá bom? Seja esse canal de bênçãos. Meus irmãos, o que a gente percebe aqui nessa mensagem? Que um dia Jeremias ele ouviu a voz de Deus. Deus ele falou para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Você vai ver lá o oleiro trabalhando no barro, né? Você vai ver todo o procedimento ali que ele faz para que um vaso novo venha a ser feito na mão daquele oleiro. E na hora que Jeremias ele fez isso, ele desceu à casa do oleiro, ele entendeu o quão profundo a revelação do Espírito Santo falou a falar com ele, o quão nós também somos vasos nas mãos de Deus, porque ele usou esse símbolo, que o oleiro, assim como ele molda aquele vaso, assim também somos nós. Nós somos como um vaso nas mãos de Deus. Mas nessa mensagem a gente percebe que o vaso, para ele ser feito um vaso novo, ele se quebrou na mão do oleiro. E assim também temos que ser cada um de nós. Muitas das vezes a gente quer fazer caridade, a gente quer ajudar o próximo, a gente quer falar de Deus para alguém. Mas como que pode a gente fazer isso se porventura a gente estiver como um vaso rachado, né? Ou seja, se a gente estiver vazando algum produto que estiver dentro daquele vaso, como que aquele vaso vai ser útil, sendo que vai ser a mesma coisa de nada, né? Não tem utilidade nenhuma. Então assim também somos nós. Quando muitas das vezes a gente quer fazer algo, só que simplesmente é a mesma coisa de nada. Vamos supor que você seja uma pessoa que você quer ajudar o seu filho que está nas drogas, certo? A ele sair desse caminho errado, a sair da criminalidade, tá? Só que aí o seu testemunho, muitas das vezes, não é de um pai, não é de uma mãe que verdadeiramente, por mais que você abomine o que ele está fazendo, talvez o seu jeito ainda não é um exemplo para ele, né? Para o teu filho, porque aí você quer que ele saia das drogas, mas de repente você é uma pessoa que está tomando bebida alcoólica, por exemplo. Ou seja, que exemplo que você vai estar dando para o seu filho poder ter força para sair do caminho das drogas, não é verdade? Então, nessa palavra aqui, Deus ele nos dá esse exemplo para cada um de nós, que para a gente se tornar um vaso novo, nós temos que se quebrar nas mãos dele. E se quebrar é o quê? É a gente olhar para dentro da gente e ver o que é que está acontecendo. Porque assim,
a gente tem muitas coisas a resolver, você sabe disso. A gente quer resolver problema financeiro, a gente quer resolver problema sentimental, a gente quer resolver questão de saúde, muitas coisas, dívidas, mas quando a gente percebe que a gente está numa correria grande do nosso dia a dia, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai olhar para o principal, que é o que? A nossa conduta, o nosso jeito de viver, no tocante à nossa vida espiritual. Como que será que a gente tem procedido? Será que a gente tem vivido murmurando? Será que a gente está sendo uma pessoa maledicente, que vive xingando, vive como uma pessoa iracunda, se irritando com facilidade, né? Vivendo na ansiedade também, que é o que? Aquele pensamento acelerado. Você não tem entregado a Deus os seus problemas, você tem procurado agir como numa forma precipitada, você quer resolver as coisas logo, ou seja, aí você percebe que as coisas muitas das vezes não dão certo, justamente por isso, porque você não está se quebrando ainda diante de Deus, você não está falando: Deus, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer esse problema, em questão de família, em questão de dinheiro, seja lá o que for. Enquanto você não dobrar o seu joelho e não falar para Deus, sendo explícito para Deus, não tem como Deus ele fazer de você um vaso novo a ponto de você ser útil. E quando eu me refiro a essa utilidade, é você ser um exemplo para as pessoas. Porque você imagina só, vamos supor que você era uma pessoa depressiva, tá? Aí você depara com alguém que você conhece que também é uma pessoa depressiva. Como que você vai passar a vida para essa pessoa, sendo que você também está morta emocionalmente, espiritualmente? Agora, quando você vence o mal, você pode ter autoridade, você tem autonomia para falar para essa pessoa e poder ajudar ela. Olha, Deus um dia ele me tirou da depressão, ele vai tirar você também. Mas para isso você precisa ter o brilho do Espírito Santo, a ponto das pessoas ver que verdadeiramente aquilo que você está falando é aquilo que você está vivendo. Amém? Então é isso que o Senhor, o nosso Deus, ele quer fazer com cada um de nós. Tá? Ele quer nos moldar um vaso novo, ele quer fazer tudo novo na nossa vida. Então, você tem que se observar de onde é que você está errando, seja explícito para Deus, e pode ter certeza que o ato de você ser explícito para Deus mesmo, vamos supor que você é uma pessoa aqui nesse momento que está me ouvindo, que você é um ladrão de banco, você assalta as pessoas, muitas das vezes você é um criminoso, um traficante. Mas se você confessar a Deus: eu não quero mais viver essa vida, porque eu entendi na tua palavra que diz que aquele que roubava não roube mais, antes trabalha e reparta com quem tiver necessidade. Isso está escrito na Bíblia. Ou seja, você percebe que quando você busca a Deus, você encontra a resposta que você precisa. O que significa isso? Significa que você recebeu o temor de Deus porque você buscou. Então você confessa para Deus: Deus, me perdoa por eu ter sido um ladrão. Eu entendi na tua palavra que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E quando você fizer isso, pedindo ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar na tua caminhada, a ponto de você ser um exemplo para os traficantes da onde que você saiu daquele meio, a ponto de você poder ajudar eles. Ou seja, olha a diferença. Aquele vaso que era um vaso rachado, sabe? Ele teve a humildade de se quebrar e deixar ser moldado por Deus, né? Através dessa humildade, Deus tornando essa pessoa um vaso novo. Então, para a gente finalizar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, é isso que eu tenho para dizer. Cada um de nós temos as nossas fraquezas, mas o importante é a gente se observar na onde é que a gente erra, confessar para Deus, e Deus ele vai fazer tudo novo na nossa vida. É claro, se a gente deixar ele nos tornar esse vaso novo.
Mas só lembrando que um dos procedimentos, quando o oleiro ele vai fazer o vaso novo, tem um momento que ele deixa a massa um pouco de lado para secar, certo? Antes de modelar. E muitas das vezes isso pode se referir até nós. Às vezes você olha assim para a sua vida e você percebe, poxa, eu estou me esforçando em mudar. Eu quero me tornar um vaso novo. Aí você percebe que você está de lado. Você pensa, né, que Deus não está ouvindo suas orações. Você pensa que Deus não está te vendo, né, como se você estivesse abandonado de canto. Mas na verdade Deus ele está apenas deixando você um pouquinho de lado para o seu próprio bem, refletindo, né, nesse tempo aí de sequidão, como é o caso do barro ali, né, para ele ser modelado. E é nesse período que você muitas das vezes se encontra em silêncio, que a palavra de Deus que quer se cumprir na sua vida, como está escrito também que nosso dever é colocar a boca no pó. Tem uma passagem que diz assim: bom é o homem suportar o jugo na tua mocidade. Põe a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança, né? Porquanto ele está ali vivendo aquele tempo de silêncio e tal. Mas enfim, o importante é que nesse momento que você pensa que você está só, que ninguém cuida de você, ninguém está nem aí para você, ele está te vendo, ele está te olhando e ele está cuidando de você, por mais que aparenta ser que não está, tá bom? Então creia nesse cuidado, porque se está escrito, ou você vai observar, vai absorver essa palavra para dentro de você, vai tomar posse pela fé, vai crer que ele é contigo, ou você simplesmente vai deixar entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas eu creio que não é o teu caso se você está ouvindo essa mensagem até o final aqui desse vídeo, tá bom? Então que você possa guardar essa mensagem no teu coração, que o teu dia seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. E compartilhe esse vídeo também para alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, de esperança para ajudar ela, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fique na paz.